Imagina que o seu cérebro é como uma cidade imensa. Quando você nasce, existem ruas principais, avenidas principais, caminhos mais óbvios, como por exemplo, respirar, chorar, se alimentar, se mover. Mas não existe nenhuma avenida pronta chamada leitura. A leitura não faz parte do pacote original da mente humana. Nós não nascemos sabendo decifrar letras ou números. O que acontece é ainda mais incrível. Quando aprendemos a ler, o nosso cérebro, ele recicla alguns circuitos antigos, áreas que antes serviam para reconhecer rostos, ou objetos passam a ser usados para decodificar palavras. É como se uma rua pequena, de bairro, fosse transformada em uma grande avenida. E quanto mais você lê, mais essa avenida se ilumina, se expande, cria conexões com outros bairros da cidade. A ciência chama isso de reciclagem neuronal. E o resultado é simples. A leitura literalmente molda a estrutura do seu cérebro. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nos próximos minutos você vai entender que a leitura, ela pode não ser algo natural, ou seja, não ser instintivo, porém ela tem o poder de remodelar você de dentro para fora. E também como que diferentes línguas criam mapas cerebrais diferentes. E principalmente, como que a leitura pode ser usada de uma forma prática para turbinar a sua mente, a sua criatividade e até a sua identidade. Se você acha que ler é apenas alimentar a sua mente com informação, esse vídeo vai mudar completamente a forma como você encara um simples livro. E se você curte esse tipo de conteúdo, neurociência aplicada a mudança de comportamento, produtividade e rotina, já aproveita e se inscreve aqui no canal, que toda semana eu trago estratégias práticas para você treinar o cérebro e transformar a sua vida de forma consciente. E eu também preparei alguns materiais extras em e-books que podem te ajudar a aplicar isso no seu dia a dia. Depois dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos ao vídeo. A linha invisível da leitura. Existe uma linha invisível que separa dois mundos. De um lado, o mundo da informação superficial. Redes sociais, notícias rápidas, frases soltas que você lê ali no seu feed, mas que você esquece em minutos. E do outro lado, um mundo de transformação profunda, que é quando você mergulha em um livro, em um artigo ou em um texto profundo e permite que cada palavra ali reorganize o seu cérebro. A maioria das pessoas nunca atravessa essa linha. Elas até dizem algo do tipo assim: ah, mas eu gostaria muito de ler mais. Mas elas ficam presas nesse fluxo raso do dia a dia, acreditando que ler é um luxo ou um passatempo, algo assim, sabe? Elas só atravessam essa linha quando elas são forçadas pela vida, porque vão fazer uma prova específica de um concurso, ou então elas passam por uma crise que exige que elas aprendam algo novo. Por exemplo, perdi o emprego e preciso conseguir uma outra recolocação no mercado, então vou ter que me desenvolver nessa área aqui. Então preciso estudar, preciso ler. Aí ela entra de cabeça, por necessidade, porque foi forçada pela vida. Nesse caso, a leitura deixa de ser um passatempo e ela vira uma questão de sobrevivência. Mas por que esperar esse tipo de situação para atravessar essa linha? Se você pode escolher fazer isso agora. A leitura não deveria ser o último recurso. Na verdade, ela é a ponte que pode te levar a um outro patamar de consciência. E é aqui que entra a neurociência. Cada vez que você lê, seu cérebro ele não está apenas absorvendo informação. Ele está literalmente criando novos caminhos neurais, ampliando a sua memória, a sua atenção e a sua criatividade. O problema é que enquanto você não decide atravessar essa linha, enquanto você continua refém apenas do consumo rápido e raso, o seu cérebro ele vai se acostumando a viver no piloto automático. E talvez esse vídeo seja justamente o empurrão que você precisava para atravessar essa linha agora, sem esperar uma crise ou sem esperar um momento certo, um dia certo,
mas escolhendo conscientemente usar a leitura como uma ferramenta para você se transformar. Vamos falar agora dessa resistência interna que muitos possuem e desse conflito com a leitura profunda. Talvez você já tenha sentido essa sensação de pegar um livro, você começou a ler e de repente o seu pensamento fugiu, a sua mente começa a vaguear e você começa a pensar em outras coisas, o seu celular vibra e você percebe que você perdeu o fio da meada ali, você perdeu o fio da história. E muitas vezes não é porque o livro é ruim, mas é porque o seu cérebro está resistindo. Essa resistência é o que exatamente? Ele está resistindo àquilo que é profundo, que exige foco, que vai consumir a sua energia, de certa forma. Porque o nosso cérebro ele tem um desejo natural por coerência e economia. Ele prefere gastar energia no que é rápido e previsível. Por isso, deslizar o dedo numa tela, rolando ali vídeos curtos, parece mais fácil do que encarar as páginas de um livro. Na neurociência, essa resistência, ela tem nome. É o conflito entre a leitura profunda e a leitura superficial. A leitura superficial, ou hiperleitura digital, ela é feita de cliques, de fragmentos, de notificações. É aquele prazer imediato, mas ele não cria raízes na sua memória. Já a leitura profunda vai exigir uma atenção sustentada, vai exigir de você reflexão, ligação entre as ideias. E esse é o terreno onde nasce o pensamento crítico, a criatividade e até a empatia. E aqui está o ponto. O mesmo cérebro que pede distração é o que mais precisa da leitura. É como se houvessem duas forças dentro de você. O cérebro econômico, que quer dopamina rápida, nada de esforço, e o cérebro expansivo, que só cresce quando ele é desafiado. E como alerta a neurocientista Marianne Wolf, a autora do livro Cérebro Leitor, se nós perdermos a prática da leitura profunda, nós perderemos também a habilidade de pensar profundamente. É por isso que tantos começam a ler e desistem no meio. Não foi a falta de interesse, foi a identidade antiga do cérebro acostumada ao raso, rejeitando ali o convite para mergulhar no fundo. Deixa eu te ensinar uma técnica para leitura profunda. Você talvez, com certeza, já deve ter tentado criar o hábito da leitura. Muito provavelmente você já tentou criar esse hábito. Foi lá, comprou um livro, começou animado, mas aí você parou ali na terceira ou na quarta página, mais ou menos. E isso aconteceu não porque você não tem disciplina, mas porque, muito provavelmente, o seu cérebro ele não está treinado para sustentar esse foco. Mas existe uma técnica prática que é simples, porém ela funciona como um ensaio neural para transformar a leitura em parte da sua identidade. Eu chamo essa técnica de ensaio neural de leitura profunda. Como que você pode aplicar ela? Daí você vai escolher o livro que você vai começar, o material que você vai começar a ler. Nada de começar com um livro de 500 páginas de filosofia. Pega um livro curto, mas que seja envolvente para você, e aí você vai definir um tempo âncora. Não é sobre você ler muitas e muitas horas seguidas. Você pode começar com 10 a 15 minutos. Tá excelente. 10 a 15 minutos por dia. Sempre no mesmo horário. Você precisa definir o horário que você vai fazer isso. E precisa ser todos os dias nesse mesmo horário. E aí, isso vai funcionar para você como se fosse um treino mental para o seu cérebro. Daí, você vai criar um gesto de foco. Assim como no ensaio de identidade você usa um comportamento âncora, aqui você pode usar um ritual físico. O que você pode fazer? Você pode, por exemplo, colocar o seu celular em modo avião. Você pode abrir o livro em um local específico. Ou então você pode fazer um exercício de respiração antes de você começar. Esse gesto vai sinalizar para o seu cérebro que agora você está entrando no modo de leitura profunda. E por fim, quando você estiver fazendo essa leitura, você tenta imaginar a cena, sentir a emoção, visualizar. Esse teatro mental, ele ativa áreas mais profundas do cérebro. Quando você imagina a cena, você sente a emoção e você visualiza, você consegue ativar regiões do cérebro como o córtex pré-frontal, o sistema límbico. Isso transforma a leitura em uma leitura mais profunda. Vai aumentar a retenção também, a sua empatia. Ou seja, diferencia você ler superficialmente de você ler de verdade.
E repita isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos. Com o tempo, essa prática ela deixa de ser um esforço e passa a fazer parte da sua identidade. Aquilo que parecia um esforço começa a sair naturalmente. A leitura deixa de ser uma tarefa e se torna parte de quem você é. E aí você percebe que cada página que você lê é como se você estivesse abrindo um novo caminho neural, que nunca mais se fecha. Eu espero de verdade que essa técnica ela te ajude a transformar a leitura em algo mais leve e possível. Não como uma obrigação, mas como parte de você, parte de quem você é. Eu sei que a vida real é cheia de distrações, de correria, de pressões. Então, a grande pergunta que talvez tenha surgido na sua mente agora é como sustentar esse hábito, quando tudo parece puxar você para o outro lado, para o lado contrário. É isso que eu vou te mostrar agora. Talvez você esteja pensando, ok, eu até consigo ler alguns minutos, mas como sustentar isso no meu dia a dia? Com tanta correria e com tanta distração. É aqui que entra o segredo que quase ninguém fala. A leitura ela não se sustenta apenas com disciplina. Ela se sustenta com microdecisões e ambiente. A cada instante você pode escolher entre mergulhar no superficial ou treinar algo mais profundo. É o não que você dá para mais 5 minutos rolando o feed. E o sim silencioso de você abrir um livro, mesmo que seja só por 10 minutos. Cada escolha é como um tijolo que você está colocando na construção da sua identidade leitora. E o ambiente? O que você consome? O que você tem consumido? Porque é isso que está moldando a sua nova identidade. É isso que vai moldar quem você vai se tornar. Se você se alimenta só de distrações, o seu cérebro ele aprende a viver no raso. Mas quando você escolhe livros que te desafiam, conteúdos que nutrem você, referências que te elevam, você vai criar um ecossistema interno mais favorável para o seu crescimento. Lembre-se que o ambiente não é só algo físico, não é só as paredes ali ao seu redor. É o que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos e pelo seu emocional. A internet ela tá cheia de pessoas mostrando pilhas de livros, lista de 50 livros lidos no mês. Números assim impressionantes. Mas a leitura não é uma corrida, ela não é sobre quantidade. É sobre você ler com coerência e profundidade. Se você ler 5 páginas todos os dias, com intenção, vai valer infinitamente mais do que você devorar dezenas de títulos sem você absorver nada. Você não precisa se medir pelo ritmo de ninguém. Você precisa apenas sustentar o seu próprio ensaio neural da leitura, ou o seu treino cerebral de leitura. Ou seja, criar o seu jeito pessoal de repetir a leitura todos os dias, mesmo que sejam só 5 ou 10 minutos. Cada repetição é como um ensaio que o seu cérebro faz até entender que isso não é só algo que você faz, mas isso faz parte de quem você é. A verdade é simples, o seu cérebro não nasceu para ler, mas quando você lê, ele se reinventa. Ele recicla circuitos antigos e abre novos caminhos, como se criasse avenidas onde antes só haviam trilhas escondidas. Uma frase rápida no seu celular pode te dar uma informação, mas é a repetição da leitura profunda que vai ajudar a moldar a sua identidade. Cada página que você lê fortalece conexões, expande a sua memória, treina a sua empatia. Ler não é só você acumular informação, acumular dados, é você reescrever quem você é por dentro. Então, diante disso, eu te pergunto, você vai continuar andando nas mesmas trilhas rasas, nos mesmos caminhos rasos, fáceis, que não te levam a lugar nenhum? Ou você está pronto para atravessar essa linha invisível e abrir novas avenidas na sua mente? Lembre-se que cada microdecisão de ler, cada repetição diária, você não está apenas consumindo um texto, você está literalmente esculpindo o seu cérebro. E daqui a 6 meses você pode olhar para trás e perceber que você não só terminou livros e livros, você terminou ciclos, você abriu novos caminhos, você se transformou em alguém que pensa, que sente e enxerga a vida de uma forma totalmente nova. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e se você gosta desse tipo de conteúdo, neurociência aplicada a comportamento, rotina, produtividade, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber as notificações.
Aqui você vai encontrar ferramentas práticas para você fortalecer a sua mente. E na descrição eu deixei alguns e-books que eu preparei com muito carinho para te ajudar a aplicar essas estratégias no seu dia a dia. E no mais, a gente se vê nos próximos vídeos.